está dentro do colégio, né? Essa preparação, ela também é emocional, né? Então, assim, o que é o desenvolvimento emocional das crianças, né? Eu vou olhar aqui no celular, que aí fica mais fácil. Bom, as crianças, elas têm os pais, muitas vezes, como poder emocional, né? Eles são as figuras mais importantes na vida da criança. Então, ela vai, né, olhar para esses pais e se espelhar em alguns comportamentos dos pais, do pai, da mãe ou dos representantes. Ela tem esses representantes também, às vezes não está o pai e a mãe, mas ela tem representantes, né? Então, o que significa esse desenvolvimento emocional das crianças, né? Ela lidar de forma equilibrada, né, com os sentimentos. A criança, principalmente nesse início da infância, ela vai começar a ter contato com alguns sentimentos, de raiva, de alegria, né, de medo. Então é muito importante que ela saiba lidar com esses sentimentos, né, que ela consiga identificar esses sentimentos e lidar com esses sentimentos dela, né. Outro ponto é desenvolver as habilidades sociais. A Vera Núria acabou de falar aqui, né? Nós precisamos desenvolver as habilidades nesse novo mundo que se transforma, que se abre para essas crianças, né? Um mundo que muitos de nós não viveu, que é um mundo que a criança já entra no mundo dentro da tecnologia. Então, assim, ela precisa desenvolver algumas habilidades de comunicação, né? De conseguir ter uma relação saudável com os colegas e professores. Então, tudo isso são habilidades que o desenvolvimento emocional dessa criança vai ajudar, certo? Outro ponto é a linguagem, né? Ter uma linguagem, a criança conseguir, através desse desenvolvimento emocional, expressar seus sentimentos, né? Eu trabalho na prefeitura de Calcaia, né? Trabalho atendendo pais de crianças com TOD, TDAH, TEA. Então é muito comum que a gente trabalhe a expressão dessas crianças, a linguagem delas, elas conseguirem dizer o que elas estão sentindo. Porque é através da fala das crianças que a gente vai nortear o que a gente vai fazer com elas, para onde a gente vai caminhar com essas crianças no desenvolvimento delas, né? Então, esse estímulo dos responsáveis a essas crianças expressarem seus sentimentos traz a elas o conhecimento de quem elas são, e assim a gente consegue também evoluir nessas crianças, né? Outro ponto é o desenvolvimento da autoestima, né? Então, a habilidade de desenvolver essa autoestima dentro desse mundo, né, que se apresenta também hoje em dia para as crianças, certo? Pode passar a próxima? Pronto. Então, como eu falei, os pais, eles são seus modelos emocionais dessas crianças, certo? Eu vou acompanhar aqui, porque projeto, né? Os pais são seus modelos emocionais das crianças. Como é que os pais vão ser esses modelos? Quando eles conseguem demonstrar os sentimentos deles, né? Os sentimentos positivos, né? É muito importante que vocês, como responsáveis, demonstrem os sentimentos positivos em relação aos filhos de vocês. É muito comum a gente atender pessoas adultas, né? E a fala é uma fala do tipo: até hoje espero reconhecimento do meu pai. Até hoje, com 40 anos, com 60 anos, espero que minha mãe ou meu pai digam que me ama. Né? Então, para que, às vezes, os filhos de vocês não sintam essa falta, falem. Digam quanto eles são importantes, né? Os sentimentos positivos que os pais têm em relação aos filhos, que eles precisam saber. Né? Então, demonstrar aos filhos de vocês que os sentimentos positivos é muito importante para eles. Né? Assim como os pais também administrar os próprios sentimentos negativos. Né? Assim, eu sei que a vida é corrida, que é muito trabalho, que são muitas tarefas no dia, mas administrar os próprios sentimentos
negativos, principalmente na frente da criança, quando vai falar com a criança, é importante também para eles, para que essa carga do dia a dia, né, do adulto, não caia em cima da criança que está ali naquela situação. Né? Então ela começa a experimentar esse sentimento negativo vindo do adulto. Né? Então é muito importante que o adulto também olhe para os seus sentimentos e, se necessário, procure até uma ajuda, né? Para trabalhar também os seus próprios sentimentos, para que eles sejam um modelo positivo para essa criança, já que eles são as referências. Né? Falando dos sentimentos negativos, é importante que os pais também mostrem para a criança que às vezes eles podem errar, né? E caso isso aconteça, que também ensine seus filhos a pedir desculpa, pedindo desculpa a ele quando vocês tiverem reconhecerem ou identificarem que houve um dano, que houve um erro, que houve um excesso. É importante que o filho de vocês escute isso de vocês, porque assim ele vai aprender também que isso é possível, né? Que é possível também reconhecer os próprios erros e consertar e seguir em frente, né? A gente recebe algumas situações de crianças que têm muito medo de repreensão, muito medo de errar, um medo assim de pânico. Então, às vezes, mostrar que errar também não é o fim do mundo, ajuda o filho a superar as frustrações, né? Então, se moldar dentro das suas emoções, para que quando esse poder chegar até a criança, que a criança consiga absorver o máximo de emoções positivas das referências que ela tem. Né? E uma situação, né? E também é muito importante que a criança, né, como a gente falou, reconheça os seus sentimentos. E é muito importante que a criança saiba nomear os sentimentos que ela está sentindo. Né? É muito comum que se confundam os sentimentos na cabeça da criança, no sentido de eu bati em você porque ele ama. A criança não sabe se aquilo é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Né? Então, assim, é um exemplo que eu estou dando, assim, né, que a gente, para ficar didaticamente compreensível. Mas essas situações de uma coisa ruim porque é uma coisa boa, isso pode confundir a criança o que é o bom, o que é o ruim. Então, quando a criança às vezes chega para o pai e não sabe ainda que sentimento é aquele, ou para a mãe também, né? Eu estou sentindo uma coisa, eu estou sentindo uma coisa. Vamos tentar dar nome a isso? Isso é alegria, isso é raiva, isso é ansiedade. Para a criança saber o que ela está sentindo e conseguir trabalhar isso nela. Porque uma coisa, eu estou sentindo uma coisa, eu estou sentindo uma coisa. A gente recebe adultos no consultório que eles falam, eu estou sentindo uma coisa, eu não sei nem dizer o que é. Né? Então aquela pessoa ela precisa saber lidar com o que está sentindo. E isso começa da infância. Né? Então, assim, quando a gente consegue nomear o que a gente está sentindo, é raiva, é inveja, é concorrência, então tudo isso a gente vai trabalhando, porque precisa ser trabalhado na criança. Só que a criança tem os sentimentos, né? As emoções delas são mais primitivas, né? Raiva, tá com medo às vezes, tá com alegria, então tudo isso precisa ser trabalhado com a criança. E outra coisa muito importante, que os pais estabelecem como modelo, como a Fernanda falou aqui, são os limites. Né? A criança vai entrar no mundo que tem regras. Né? E é muito importante que as crianças aprendam e comecem a identificar e seguir algumas regras. A gente sabe que nem todas as crianças vão conseguir seguir as regras da maneira mais que se espera. Mas o máximo que a criança conseguir, ela pode seguir as regras e ter limites, né? Porque até uma segurança dela própria, ela precisa entender e seguir e compreender as regras e os espaços onde ela está inserida, certo? O próximo. Pronto. Quando
a gente tem, quando a gente fala, né, desses modelos emocionais, eu queria mostrar para vocês que a gente pode ter modelos positivos e modelos negativos emocionalmente, né? Então, assim, eu nomeei aqui algumas situações de alguns modelos que não são muito favoráveis para as crianças. E o que isso pode acarretar, né, no desenvolvimento dessas crianças. Os modelos emocionais negativos, eu vou ler aqui, e como isso interfere dentro do desenvolvimento acadêmico dessas crianças, do desenvolvimento escolar. A dificuldade de aprendizado, principalmente em relação à memória e concentração. Crianças emocionalmente, né, instáveis, elas têm mais dificuldade de se concentrar, né, de usar essa memória delas para as atividades do colégio, né, comportamentos disruptivos e problemáticos. Né? Então, é importante que a criança trabalhe esse emocional para ter comportamentos mais saudáveis, certo? Episódios de ansiedade e estresse que afetam o bem-estar da criança. Né? Então, é importante que os modelos também contribuam para que aquela criança se sinta bem, para ela, né, não passar por muitos picos de ansiedade e de estresse. E aí, quando também ela tem esses modelos, né, ou então essa instabilidade emocional, ela tem mais dificuldade de relacionamento, tanto com os colegas, como com os professores, como com as situações que ela encontra no colégio, certo? Queria trazer para vocês também quando são os modelos positivos, né, de desenvolvimento emocional infantil. Ela tem uma melhora no desempenho escolar, certo? Ela supera melhor os desafios acadêmicos. A gente sabe que todo ano para a criança, tanto para a criança que está iniciando, como a criança que está passando de ano, né, ela vai ter um desafio, né? São novos desafios. E quando ela está emocionalmente mais segura, ela passa melhor por esses desafios. Ela lida de forma mais saudável com as frustrações, né? Nem tudo é do jeito que a criança espera que seja. Então é importante que ela aprenda isso e que isso não seja um problema para ela, né? Que ela passe por essa dificuldade, às vezes aprende e segue, né? Também tem uma melhora no relacionamento com professores e colegas e desenvolve melhor a motivação e a disciplina para alcançar os seus objetivos. Né? Motivação é a vontade que a criança tem de fazer uma atividade. E disciplina é quando ela faz o que precisa ser feito. Né? Assim, a Vera falou aqui, precisa do fardamento, precisa do horário. Nem todo dia se acorda motivado para chegar no horário, se acorda motivado, né, para fazer uma atividade. Mas a disciplina a gente tem que fazer, porque a regra para ser inserida no colégio, tudo isso vai exigir que ela trabalhe também nisso, porque quando for depois, ela vai precisar também da disciplina, da motivação, para conquistar os objetivos particulares dela no futuro. Certo? Bom, gente, eu espero ter contribuído com vocês nesse momento, certo? Meu nome é Aline, meu Instagram é Aline Brilhante, né? Se quiserem seguir lá, tirar alguma dúvida, também estou disponível, tá? Boa sorte a todos em 2025. Queria agradecer ao colégio a oportunidade, tá? Desejar a todos uma boa noite, tá bom? Obrigada. Colégio Nosso Mundo. Educação e qualidade como todos merecem.